tem alguns temas bíblicos que são necessários que a gente sempre revisite. Por mais que eles pareçam familiares a nós, como o apóstolo Paulo disse, eu não canso de repetir as mesmas coisas para vocês, porque é segurança para vocês. Um dos temas é esse aqui. Vencer as tentações. Vamos dizer juntos? Vencer as tentações. É um tema recorrente. E esse tema, ele tem a ver com o cumprimento do plano de Deus. Com a glória de Deus, com o cumprimento do plano de Deus. Por que vencer as tentações é importante? Por que a gente vai meditar um pouquinho nisso? Porque tudo que Deus vai fazer aqui nessa terra, Ele faz mediante obediência. Amém? A gente refletiu sobre isso aqui na terça-feira, falando um pouco sobre obediência. E eu quero dar continuidade, e hoje à noite também vou pregar sobre esse tema de tentação, porque você e eu precisamos reavivar na nossa mente que se nós quisermos viver aquilo que Deus tem preparado para nós, isso não vai acontecer de qualquer maneira. Isso acontece mediante o quê? Obediência. E você sabe quem sabe disso com mais força do que você? Você sabe quem é que tem a noção mais clara disso do que você tem e do que eu tenho? O diabo, nosso adversário. Ele tem mais clareza a respeito disso, mais noção, convicção a respeito disso do que nós mesmos. E é por isso que ele investe contra nós, nos tentando, usando o processo das tentações. Por quê? Porque através da tentação, se a gente der lugar a ela, vai ocorrer o quê? A desobediência, que é o pecado. O que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus. E onde tem pecado instalado, sem arrependimento, onde tem pecado... Ontem de tarde eu fui limpar lá em casa tem umas sacadas, quem já passou na porta lá de casa sabe, tem umas sacadas que eu fiz há muito tempo atrás, meio assim, curvinha, já viu? Que arrependimento, irmãos. Mas tudo bem, vamos lá. Eu fiz porque a fachada da casa estava muito quadrada, eu falei, vamos pensar numa coisa aqui para poder dar uma... Foi antes de existir uns prédios que tem aquela sacada aqui assim, em feira, ó. Foi muito antes disso, foi há 20 anos atrás. Vamos fazer aqui uma... Só que aí eu fiz essa sacada assim com a muretinha e por dentro tem um vácuo, né? Que a gente pensava em fazer os jardins da Babilônia. Caindo assim e tudo. Bom, a gente não fez esse jardim, ficou esse vácuo lá e de vez em quando chove, entope a saída de água. E daqui a pouco está parando água dentro de casa. Aí eu falei, estava pingando água lá no meu quarto novo. Eu falei, não é possível. Vou ter que subir, botei uma calça velha. Vou subir lá para desentupir. E aí, quando eu cheguei lá, irmãos, estava cheio de coisas, de planta, de poeira, de terra, de pedaço de pedra, sei lá, um monte de coisa dentro do... Teve coisas que estavam fáceis de remover. Eu fui passando ali, raspando com um metal que eu tinha lá em cima, e fui raspando e tirando. Mas tinha coisas, irmãos, que já estavam... Como é que eu digo? Petrificadas, que mesmo eu passando aquilo ali, não estava saindo. Ali vai ter que passar, vai ter que bater com alguma coisa, com uma talhadeira, vai ter que ser feito desse jeito. Tem pecados que a gente comete aqui, se arrepende e tal, mas tem coisas que a gente vem cultivando, eles vão se arraigando em nós. E a gente se volta contra ele e a gente começa a enxergar a impossibilidade de arrancar aquilo da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem poder de arrancar e de limpar a gente de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Alex, e o que é que eu tenho que fazer? Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver confissão, arrependimento. Mas a gente não pode brincar com o pecado, irmãos. A gente não pode. Porque o pecado, ele traz de consequências simples, que são enfermidades, atrasos de vida,
voltas no deserto, prisões na alma emocionais, consequências emocionais. Estou falando das coisas mais leves. As coisas mais pesadas: entristecer o Espírito Santo que habita em nós. E, finalmente, se houver endurecimento no pecado, a apostasia da fé. Abandonar o Senhor que um dia você disse crer. E você sabe qual é o... depois disso aí? Tábua de graxa. Já ouviu falar de tábua de graxa? Ó. Ladeira abaixo. São as consequências pesadas. Então, com o pecado, a gente não brinca. O pecado, ele é como um câncer. Que se você descobre ele logo e já vai logo lutando, a chance de você vencer, ó, é alta, ou não é? Mas se você deixar, vai deixando correr, ele vai te dominando e vai te matando, matando a tua relação com Deus. Você vai enxergando prazer, vai enxergando alegria em tudo aquilo que não está trazendo alegria ao coração de quem? De Deus. Então não se brinca com o pecado. Eu quero convidar você a gente abrir alguns textos hoje e meditar sobre isso. Espero que eu tenha, nessa introdução, conseguido dar a você pelo menos um entendimento ou te provocar para você prestar atenção no restante da aula de hoje. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Se tiver sua Bíblia aí, você abre. Se não tiver aqui no projetor, já coloquei alguns textos. Tem 2 textos que a gente vai abrir na Bíblia, porque eram longos. Aí eu não queria colocar aqui. Aí a gente vai abrir na Bíblia e ler. Mas esse é curtinho. Olha o que diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse o quê? Comum aos homens. E Deus é fiel. Você pode dizer isso? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então vamos treinar o nosso inglês aí na imagem abaixo. Um lado está dizendo o quê? Temptation. Temptation. Do outro lado, way of escape. Ah, é? É porque eu estou olhando aqui, né, velho? Então vamos lá. Temptation, é isso? Agora acertei? Temptation, way of escape. Caminho de escape. Way, caminho de escape. Temptation, o nome, tem muitas coisas que a gente fala em inglês assim, né? Por exemplo, tem uma admiration fantástica quando estamos em oration e em adoration aqui na igreja. Tem coisas do inglês que a gente só bota o ation no final e vai emendando, né? Mas nem tudo, né, irmãos? Vamos lá. Olha lá. Deus proverá livramento, um caminho de escape. Esse texto ele é tremendo porque ele já quebra a gente nas pernas. Porque às vezes a gente fala assim, mas é porque eu não consegui resistir. Porque eu não sou Jesus, né? A Bíblia diz que as tentações que vêm sobre nós são comuns a todos os homens. Que a gente não deve abrir a boca, não provém de sabedoria abrir a boca e falar assim, porque essa foi demais. Eu não tinha nunca como resistir a isso. Primeiro, sim, você tinha como resistir, porque Deus não permite que nós sejamos tentados além do que possamos o quê? Suportar. E segundo, Ele disse que sempre quando a tentação vem, se você prestar atenção, Ele vai ter do ladinho o caminho de escape. E a escolha de quem? Sua e minha.
Então, o que é que a gente pode afirmar com isso, pessoal? Primeiro, que ser tentado não é o quê? Pecado. Mas se você ceder a ela, você vai incorrer em pecado. Ah, Alex, eu sou tentado, eu sou uma pessoa muito tentada. Amém, meu irmão. Todos nós. Ah, eu sou muito tentado nessa área. Espero que você não esteja dizendo isso para dizer assim, você me entende, né? É porque eu sou muito tentado nessa área. Então, eu caí uma vez ou outra, poxa, não tem... Porque eu sou muito tentado nessa área. A tentação em si, ela não é pecado. Ela é aquela proposição que é colocada diante de você para que você venha desobedecer o que é a vontade de Deus. E a tentação, quando ela vem sobre nós, ela vem inicialmente por causa de nós mesmos, porque a gente tem um coração concupiscente, sim ou não? Pecador, sim ou não, gente? Participa comigo, diz amém. Verdade. Segundo, ela vem das circunstâncias desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, no próprio mundo, você já vai ver um monte de coisa instalada para satisfazer as tentações dos homens. Sim ou não? E terceiro, por investidas diretas do próprio Satanás. Foram sobre essas três coisas que a palavra do Senhor diz que a gente precisava ficar atento. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São essas portas que entram em nós para que nós possamos cair na tentação. Seja pelo que olhamos, vemos, sentimos, desejamos, ouvimos. É assim. Então, ser tentado é pecado, gente? Não. A palavra de Deus diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. Todos nós enfrentamos tentações, mas Deus nunca nos deixa sem saída. Ele sempre envia o quê? Qual foi a palavra que a gente aprendeu? Em inglês? Escape. Cada tentação é também uma oportunidade de fortalecer a nossa fé e exercitar o domínio próprio, escolhendo o quê? Santidade. O que é santidade, gente? É quando a gente escolhe fazer o quê? A vontade de quem? De Deus. Hoje em dia, um entendimento errado sobre evangelho pode levar a pessoa a andar de forma pecaminosa. Qual é o entendimento errado? Se eu falar para vocês assim, ó, gente, Cristo morreu na cruz. Quantos creem? Cristo morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Amém. Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Cristo morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados, independente de qualquer coisa. Você está vendo que tem gente aqui boiando? O perdão acessível a todos os pecados está disponível mediante o quê? Ele já está lá, não tem nada mais a ser feito. No entanto, se eu escolho viver deliberadamente nos meus pecados, eu vou colher a consequência deles e não vou receber o perdão deles. O que eu prego, quando eu prego as boas novas, prego o evangelho para alguém, eu digo assim, olha, o perdão de Deus para todos os teus pecados está disponível. Ah, mas eu sou muito pecador, não importa. Está disponível. E aí, se arrependa, renuncie, diga que você quer a Ele e não quer mais essa vida de pecados. Esse é o ponto. Aí onde é que está o entendimento errado? Eu creio que Jesus foi para a cruz. Amém? Eu creio que Jesus foi para a cruz para perdão dos meus pecados. Amém? Eu creio que Jesus foi para a cruz para perdão de todos os meus pecados. Amém? Amém. Aí a pessoa fala assim, então tá liberado, velho. Eu vou entrar com o pé na jaca porque eu já tenho perdão mesmo. Certo ou errado? Errado. Errado. Porque você usou da graça para dar ocasião à carne.
E eu estava dando um exemplo esses dias, falando assim, imagine, né? Terça-feira eu vim com uma camisa, acho que foi Cris que me deu uma camisa de fibra de bambu. Muito gostosa a camisa. Ganhei de aniversário. Camisa bonita. Aquela camisa me custou quanto? Eu recebi ela o quê? Aí eu chego na frente de Cris, falo, Cris, obrigado pela tua camisa. Obrigado, Cris. Não me custou nada. Alex, mas me custou. Me custou, Alex. É o que a gente às vezes faz. Porque não nos custou nada a salvação, a gente acha que a gente pode viver a vida do jeito que a gente quer. E aí a gente esfrega na cara de Deus e quer expor Cristo de novo à vergonha, ao vitupério, quando a gente se entrega deliberadamente para o pecado e dizendo, mas isso não tem nada a ver. Isso está tranquilo. Bobagem isso. É bobagem? Bobagem porque não te custou nada? Mas custou tudo ao Filho de Deus. Custou sua própria vida. Custou suar sangue. Custou angústia profunda. Custou o sangue dele derramado, as feridas feitas nas mãos e nos pés. Custou ser sepultado. Custou tudo a ele. Você vai continuar andando no pecado e achando que isso é beleza? Vocês podem me dizer sim ou não? Jesus também foi tentado e saiu vitorioso. Alex, e por que Rapaz, eu fico chateado com isso, né? Por que Deus deixou esse negócio da tentação, né? A gente quer colocar Deus no mesmo parâmetro que a gente quer julgar Deus. A leitura de hoje, quem já fez a leitura de hoje, quem está fazendo a leitura bíblica aí, pessoal? Alguém fez? Teve um texto hoje que me deixou interessante, assim, eu já tinha visto, na verdade, mas eu queria destacar rapidinho, só porque está dentro do tema aqui. Abre aí em Josué 5. Josué 5. Josué estava enfrentando aquele momento ali de Jericó. E aí chega num determinado momento, ele recebe uma visita de um anjo. Abra em Josué 5. Eu não vou botar aqui na tela não, viu, pessoal? Aliás, eu poderia até botar, dá um trabalhinho, mas eu vou botar, porque aí fica bom para todo mundo ver, né? Deixa eu ver. Josué 5. É quando eu não boto no próprio slide, aí eu fico sem querer colocar. Josué 5. Aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Olha lá. É o 5, 13 e 14. Vou só ler o 14, até o primeiro parágrafo. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu o quê, gente? Um homem em pé empunhando uma espada. Aí aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Irmãos, olha que resposta fora de série. Nem uma coisa, nem outra.
Às vezes a gente quer saber se Deus é assim, por nós ou contra nós, né? Nenhuma coisa, nem outra, depende de quais são as tuas escolhas. Se a tua escolha for contra ele, ele também será contra você. Se tua escolha for a favor dele, ele será também a favor. Mas não porque ele é a favor contra você. Ele está sempre trabalhando pelo reino, pelo propósito, pela glória e a vontade de quem? De Deus. Deus só lida, só trabalha com sua própria glória. Com a coisa que é do seu reino. Então a gente quer colocar Deus, tipo assim, julgar Deus como se Deus fosse alguém que dissesse assim, mas eu não concordo que Deus, quando me condena porque eu peco, ele não está me deixando de fato livre, não. Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é Deus, você é você. Deus ele tem poder de fazer o que ele quiser, porque ele que criou tudo, ele que fez tudo. Ele faz o que ele quer. E dentro do processo de Deus, você tem que sair dessa dimensão de querer colocar Deus na tua caixinha convencional, de conveniências. Senão você vai criar um ídolo chamado Deus para você, um Deus que é forjado com suas mãos para atender às suas demandas e às suas necessidades, e não lidar com o Deus verdadeiro e santo. Engraçado, Deus cria, dá liberdade, depois se a gente escolhe o que ele não quer, ele vai e condena a gente e manda para o inferno. Manda mesmo. Não é ele que te manda, foi você que escolheu ir. Entenda, ele deixou as coisas propostas. Foi você, não é ele que te manda. Deus deseja que todo homem seja o quê? Salvo. Deus não está gastando tempo mandando gente para o inferno, não. Deus é amor, gente. Deus quer salvar. Mas Deus também deu a liberdade para o homem andar conforme ele der na sua cabeça e vai colher as suas consequências. Então muita gente fica nessas crecas. Por quê? Porque quer colocar Deus dentro dos seus modelos argumentativos, ou lógicos, ou filosóficos, ou ideológicos, ou o que quer que seja. Político, sei lá o quê. Qualquer coisa. Deus não se enquadra em nada disso, meu irmão. Deus é Deus. Ninguém explica a Deus, já diria o poeta. O que a gente sabe de Deus é o que Ele mesmo quis revelar dele. E temos uma revelação perfeita dele em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, deixa eu tirar isso aqui. Mas isso aqui estava na leitura de hoje, eu passei, depois eu falei, rapaz, vou grifar, velho. Interessante. Você é por nós ou contra nós? Nenhuma coisa, nem outra. Anjinho com a linguinha afiada igual a espada, não dá não? Nem uma coisa, nem outra. Sabe, você já viu gente que gosta de partidarismo? Você está comigo ou está com fulano? Você tem que dizer, sabe o quê? Nenhuma coisa, nem outra. Você está com fulano ou com Beltrano? Nenhuma coisa, nem outra. Eu estou com Deus. Eu estou com o alto. Nem com direita, nem com esquerda. Mas com o que vem do alto. Mas aí como é que a gente pode então resistir ao pecado nesse mundo que a gente está vivendo, onde a gente tem o início já do império ou do reino da iniquidade? O que é o reino da iniquidade, irmãos? É quando os homens vão começando a se reunir e moldar as leis humanas para que atenda e normalize aquilo que é pecado. Assisti um filme também, de sexta para sábado, que já vinha há muito tempo tentando assistir, mas não tinha parado ainda, que chama Nefários. Alguém já assistiu? Nefários. Muito bom o filme. E algum teólogo, deve ser católico, não sei, mas pode ser cristão também, mas gente muito entendida de como é que é o processo da tentação e possessão demoníaca, essas coisas. Se você não assistiu, está na... Acho que é Prime. Está na Prime. E aí o cara chega, um advogado, vou dar só um, como é o nome? Só um spoilerzinho. O advogado está entrevistando ele, um cara que está endemoniado,
e preso porque matou pessoas, enfim, tal, não sei o quê. Só que o cara está endemoniado. E aí o cara fala assim, antes de você sair daqui dessa entrevista comigo, você vai matar 3 pessoas. O cara disse, você está louco? Como assim? Você vai ver. E aí ele trata de como ele ajudou a mãe num processo de suicídio assistido, ou eutanásia, que já é coisa que em muitos lugares hoje já é o quê? Normativo, autorizado. E depois ele vai falar de como ele tinha pressionado a namorada dele a fazer um aborto. E ele estava achando que estava tudo bem porque o Estado aprova. Quem foi que disse que o que o Estado aprova virou? Isso chama-se que império da iniquidade. Normalizar aquilo que é errado. Uma vez uma mãe me procurou. Alex, nem era daqui da igreja, trabalhava na empresa de um irmão daqui. Eu estou grávida. Oh, que bom, fulana. Não, mas a notícia que eu liguei para lhe dar é uma notícia ruim. Falei, qual é a notícia? Os médicos fizeram ultrassom e eles disseram que o bebê tem microencefalia grave. E me sugeriram que seria talvez melhor para mim abortar. Porque teria pouca chance dessa gravidez evoluir até o final, e se ela evoluir, a criança não vai ter pouco tempo de vida. O que é que você me diz, Alex? Eu falei, viva tudo que Deus tem para você. Não interrompa. Se Deus por si só quiser tomar uma providência, Ele vai tomar. Se Ele não quiser tomar a providência, viva até onde Ele quiser que você viva. E desfrute de cada momento, nem que seja 15 minutos que você tenha. Nem que seja 10. Nem que só foi a gravidez até um pedaço. Viva tudo o que você tinha para viver com Deus. Amém ou não? Porque viver com Deus, irmãos, não é só trafegar o momento fácil da existência, não. Viver com Deus é a gente saber que Ele está do nosso lado, mesmo nos dias mais difíceis. Mesmo quando situações como essa ocorrem, quando perdas ocorrem. Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Mas nós somos tentados. As tentações batem na nossa porta o tempo todo. Para fazer a gente escolher o caminho mais fácil. O caminho de resolver mais rápido. O caminho de resolver sem sofrimento. O caminho de não sofrer, de não chorar. O caminho de atender aos nossos prazeres, às nossas vontades. A tentação bate todos os dias à nossa porta. Todo santo dia, como diz o poeta Tales. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas você tem que fazer uma escolha. Como é que a gente vai encontrar força quando a vontade de ceder às tentações parece maior? Vamos ver alguns pontos aqui para nós hoje. Primeiro, a tentação ela não é o quê? Declare isso, vá. A tentação não é invencível. A tentação não é invencível. Vamos ler aí o que diz Tiago 1, 13 a 15. Olha o que diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Ô, irmãos, um conseguidor, um rei, não pode ser tentador. Se Deus fosse tentador, era o nosso fim, porque tudo que ele tenta, ele consegue. Então não dá para ele ser tentador. Tentador é o diabo, o adversário. Agora aqui esse texto traz uma outra revelação, porque a culpa é do diabo? Não. O diabo fala, não me bote nisso aí. É você. Quem assistiu Advogado do Diabo? É uma das frases clássicas do advogado. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Foi você. Foram as suas escolhas. E aí eu fico, muitas vezes, olhando como hoje essa postura vitimista diante da vida
está sendo altamente introduzida, pregada às pessoas, a ponto de que elas não se julgam mais em nada, tudo é permitido, tudo é normatizado. Ah, se eu sinto isso, não tem nada a ver. Ah, se eu cometo aquilo, não tem nada a ver. Se eu pensei aquilo, não tem nada a ver. São somente... Não, irmãos. A palavra do Senhor nos chama a levar cativo a obediência de Cristo todo pensamento, toda estrutura que passar pela nossa vida. Tudo. Até as coisas que eu considere mais reais para mim. No meu emocional, olha que nós estamos agora falando de alma nesse período do ano. Hoje a gente está falando disso aqui porque isso aqui tem a ver com a alma. Tentações, por mais espirituais que sejam, no processo de que espiritualmente ela é o quê? Olha o que eu falei. Tentação espiritualmente ela é o quê? Ela é a iniciativa do diabo de ferir a glória de Deus através da nossa vida. É isso que ela é espiritualmente. Emocionalmente, ou no campo da alma, ela é isso aqui, ó, é uma batalha que acontece dentro de nós para sabermos o que é que vamos escolher. Ou fazer a vontade de Deus, ou a nossa, da carne, do mundo, etc, etc. E no corpo, é que toda tentação precisa do corpo para poder se concretizar. Toda. Por isso que é inteira? Inteira? Mente. Amém, meu irmão? Meu irmão está recuperando. Uma semana ele está... Está recuperando. Está recuperando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Olha só. Deus não está no nosso mesmo padrão, nível, gente. Apesar dele ter mandado Jesus ter se feito carne para sofrer, mas Deus, em sua sublime glória, ele não é tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém o quê? Tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera... Veja que o texto que nós acabamos de ler, ele parece todo um relato de um romance. Primeiro você dá uma piscada. Porque você se sentiu o quê? Atraído. Aí você dá uma piscada. Da piscada você começa a conversar. Da conversa você começa a trocar mais olhares e intimidade. Da intimidade você já parte para um esquente. Do esquente você já marca para deitar e transar. Da transa gera o filho. E quando nasce o filho... é a morte, no caso aqui do que eu estou falando. Deu para entender que o texto se trata disso? Ou vocês agora que perceberam? O texto trata disso. Como é que começa de um leve flerte e incorre depois numa gravidez indesejada que produz morte. O pecado é assim, de quando começa até quando ele termina. Toda tentação é comum e limitada. Comum porque você não é diferente de ninguém. Você não é mais tentado do que ninguém. E segundo, pode saber, do mesmo jeito que a tentação vem, ela também se vai, se você resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ah, porque eu não consegui resistir. Você botou a mesa, você a preparou, você se colocou numa situação. Não se engane, não fique nessa, porque pode funcionar para você ou até para quem gosta de você. Agora, para Deus que te ama, essa desculpa não funciona, não. É você que armou, é você que preparou tudo, você que se colocou num terreno complicado. Ah, mas Deus vai me perdoar? Claro que vai te perdoar. Se você se arrepende, Deus te perdoa. Só que você tem que saber que existem outras consequências. Outras consequências. O perdão de Deus, irmãos, é maravilhoso.
Mas não significa que todas as vezes que somos perdoados dos pecados, somos livres das consequências desses pecados. Ah, eu fui ali, me irritei no trânsito, fui no fundo do meu carro, peguei o facão e meti ele mesmo. Aí a pessoa vai, morreu. Oh, Deus me perdoa. Perdoa, Deus perdoa. Mas tu vai para a cadeia. Não é assim? São assim as consequências na vida. Escolha. Deus perdoa? Perdoa. O perdão de Deus, irmãos, não tem... Deus é maravilhoso, perdoador. Mas as consequências humanas, a gente tem. Sim ou não? E a gente precisa pesar isso na nossa vida. Se vale a pena. Será que vale a pena? Será que o crime vai compensar? Pecado a tentação é limitada. Lembra o que o Senhor falou? Ah, porque eu estou aqui no meio desse processo, eu não sei mais o que fazer, eu estou pensando em entrar naquela financeira e pegar o dinheiro. Não entra não, irmão, segura. Sai daí. Não passa nessa porta. Não ouve o grito da galera dizendo que tem quanto X para te dar, sem consulta, sem não sei o que, sem parará. Aí você, oh, glória a Deus, provendo. Não é não! Cuidado! Olha, pega esse microfone, por favor. Gente, quando vocês forem falar, dá um sinalzinho para poder a gente pegar o microfone. Ajuda quem está aqui e ajuda quem está no online também. Esse texto, ele fala que tudo acontece no desejo do coração, na cobiça. É por isso que nós temos que renovar nossa mente. Porque, às vezes, o desejo do nosso coração não é o desejo de Deus. E, às vezes, a gente está tão cheio da nossa vontade que até coloca Deus, dizendo que é a vontade de Deus. Mas não é, é a nossa. É a nossa. E isso cresce a questão da ambição. Você falou, eu me lembrei da financeira. A ambição, o mundo que a gente vive, que é ter. Você precisa ter o melhor, e aí vai crescendo, e em todos os sentidos. Então, a gente tem que sempre ficar nos investigando qual tem sido os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos. Né? Vivemos em um mundo que a gente tem que sonhar, sonhe, mas o que é que eu tenho sonhado? Porque tudo isso aí é o que vai facilitar o cair na tentação, porque é pelos nossos desejos. Aí, nesse sentido aí, como o diabo sabe das nossas caminhadas, ele vai colocar aí ele vai investindo, as bandejas. Isso. Vai investindo. Vai colocar exatamente aquelas bandejas que são propícias para aquilo que o nosso coração está o quê? Desejando. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, da palavra. Vamos ver aqui o que diz aqui. Deus nunca permite que sejamos tentados além do que possamos suportar. E há sempre uma saída, e o Espírito Santo é quem vai nos ajudar a enxergá-la. Alex, qual é a diferença do ímpio para o justo? Com relação a isso aí. O ímpio, ele já está morto nos seus delitos e pecados, já está condenado. Ele está preso. Não tem discernimento. Ele faz o que agrada e desagrada a Deus, ele não está nem pensando em nada disso. Ele vive para si, não vive para Deus. Assim é o ímpio. O justo não. O justo nasceu de novo. Deus colocou o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo passa agora a nos capacitar, instruir a viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Essa é a diferença. E por isso devemos dar lugar ao Espírito Santo. E dar lugar que o Espírito Santo fale conosco. Abra aí em Mateus, vamos ler o texto. Mateus 4, de 1 a 11. Esse é um texto também muito importante, porque fala da tentação de Jesus.
Acharam aí? Então Jesus foi levado por quem, gente? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Ou seja, antes da tentação vem quem? A capacitação de quem? Do Espírito Santo. Antes da tentação. Olha só. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Fome é um dos desejos. O apetite que a gente tem. Fome. Vontade de comer. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa foi o primeiro nível de tentação. É a tentação com a concupiscência da carne. São os desejos que são do corpo. Isso aqui envolve comida, bebida, necessidade de segurança para o corpo, de cobrir o corpo, necessidade de ter prazer com o corpo. Isso envolve toda a questão sexual e as tentações da prostituição. Envolve tudo isso aí nessa parte. Física. É tudo que teu corpo fisicamente requer. E que Deus quer que prover na sua vida do jeito dele. Jesus então respondeu: o que, gente? Está escrito. Olha, preste atenção nisso. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou ele à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois também está escrito. Diga aí de novo. Está o quê? Ele dará ordens ao teu respeito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus também lhe respondeu. Então lhe respondeu: também está escrito. Fala aí de novo. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai de reto, Satanás. Pois o quê? Está escrito. Ao Senhor, adore o Senhor seu Deus e só Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram, o escape que Deus dá. Mas a gente precisa escolher rejeitar o que? As propostas do inimigo. Quando você resiste à tentação, você vai enxergar a provisão do que Deus tem. Amém ou não? Se você cede, você vai continuar nas mãos do inimigo, na tua carnalidade, vivendo somente aquilo que a carne te propõe. E a colheita disso, quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção, morte. Mas quem semeia no Espírito, na obediência, na fé do Espírito, colherá vida e vida eterna. Mas observe uma coisa nesse texto, irmãos. Salmo 119, 11 diz: guardei no teu coração o quê? A tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente olha para Jesus aí, a gente vê que Jesus nos deixa o exemplo, olha só, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, nós estamos lendo um texto, acabamos de ler agora em Mateus um texto, de Jesus sendo tentado e como ele agiu e reagiu. Para que nós, tendo em vista que o que ele mesmo, ele quem, Jesus, sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Como foi que Jesus enfrentou a tentação? Com a palavra. Toda vez que o inimigo vinha com a coisa, ele dizia o quê? Está escrito. Agora eu te pergunto, tu está buscando o conhecimento da palavra, meu irmão? Tu está lendo a tua Bíblia? Porque quem não lê Bíblia está fadado a ser dominado por qualquer outra coisa. Você ainda dá uma grande vantagem, porque graças a Deus aqui nessa igreja, de manhã, de tarde, de noite, se você parar aqui em qualquer momento do dia, ou o que está sendo pregado aqui é a Bíblia, o tempo todo.
A gente tenta se manter muito firme nisso. Isso já te dá um amparo bom. Mas eu vou te dizer, não é suficiente não. Você precisa buscar a palavra do Senhor todos os dias. De dia e de noite. Bem-aventurado é o homem, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quais são as consequências? Vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. E por aí vai. São consequências. Consequências. É pela palavra que nós nos alimentamos, é pela palavra que nós discernimos. Veja que na segunda investida, o diabo também quis usar a palavra. Ele diz, mas também está escrito que ele daria ordens a teu respeito, que os anjos viriam e te recolheriam para que tu não tropeces. E realmente está escrito isso, ele não está mentindo não. O problema é que texto fora do contexto é o quê? Pretexto, é uma heresia. Então não se trata somente de conhecer um versículo ou outro. Se trata de conhecer a palavra, de buscar o entendimento da palavra como um todo, para que o diabo não pegue a própria palavra e te engane, como está enganando um rodo de gente. Pega a própria Bíblia, prega a própria Bíblia, só que tudo distorcido, e as pessoas não estão tendo discernimento para poder ver. Vão engolindo aquele lixo todo e perdendo os seus corações. O sangue de Jesus tem poder. É preciso conhecer a palavra de Deus. Estar preparado espiritualmente e emocionalmente também é essencial. Tem gente, que também quer espiritualizar tudo. Eu já orei hoje de manhã, estou blindado. Estou blindada. Aí sabe que tem tal situação, ou tal contato, ou tal pessoa, ou tal problema, tal posição, tal momento, que é gatilho para pecado, para tentação. Vai lá e encara. Vai lá e diz, não, mas eu orei de manhã. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que o tolo, o sábio, quando vê o risco, o problema, de longe ele já se desvia. O tolo se dá por forte, passa e sofre a pena. É o que diz a palavra do Senhor em Provérbios. Porque eu estou blindado. Porque Jesus já me salvou. Mas isso não tira de você a vigilância e de como você precisa se conhecer, não. Você tem que saber o que é que te dá gatilho e você tem que passar de longe. Tem gente que está aqui que nunca teve problema nenhum com bebida alcoólica. Nunca teve. Não tem problema de sentar numa mesa e tiver qualquer pessoa bebendo, não vai se embriagar. Já para outros, não deve nem sentar, tem que passar léguas de distância. E não pode brincar com isso. E agora eu sou crente, sou forte, sou cheio do Espírito Santo, tome vergonha, se afaste disso aí. Porque se você botar um gole, você vai ver o que é que o satangoste vai fazer em cima de tu. Pongar nas tuas costas e deixar tu lambendo o meio-fio como tu ficava antes. Para te envergonhar, para entristecer a glória de Deus. Então tem que saber, você tem que se conhecer. Se você sabe que tal coisa é gatilho para você, não se meta, se afaste. Se sabe que tal tipo de conversa não é boa, se afaste. O que é que você quer? Seguindo gente, curtindo gente, vendo gente, cuidado. Se é ali que tu cai, para que tu quer isso? Para se amargurar, para se ferir, para se entristecer? Vai buscar Deus. Tu vai ter mais resultado. Gente. Tem gente que é viciado por compra, tem que ficar no canal de compra o dia todo, na televisão, fica assim, ó. Tem gente que é rolando feed o tempo todo. Tem gente que entra na conta bancária 40 vezes no dia. Não é nem por causa de uma movimentação. Deixa eu ver se meu dinheiro ainda está aqui. Idolatria. Loucura. É um monte de coisas que o diabo usa para poder prender as pessoas.
Aí a gente fala dos católicos que está com o santo lá pendurado na parede em casa. E os crentes estão com um monte de outra coisa que não está pendurado lá em casa, mas está pendurado no coração e na mente. E acha que está ótimo. Tem crente que entra e sai dentro de uma igreja 5, 10 anos com amargura e ódio de uma pessoa e não libera perdão. Eu te pergunto, isso é de Deus? Não, isso está nas mãos do capeta. Não é de Deus, não. Deus não tem parte com isso aí, não, meu irmão. Deus é amor e é perdão. Amém ou não? Deus não tem parte com isso aí, não. Então você tem que saber quais são os seus gatilhos, quais são as coisas que estão te prendendo, onde é que você tropeça, evite. Ah, porque toda vez que eu passo nessa rua não tem jeito, eu caio. Ah, e por que tu passa nessa rua? Hoje não tem outra rua para tu passar, não é? Mas tu já viu? Que sem vergonhice? Oh, gente, não tem outra rua para tu passar, não? Só tem uma rua no planeta, é? Oh, gente. Nem se tu morasse em Cabuçu. Quando é que a gente vence a tentação? A gente já vence a tentação antes mesmo que ela aconteça. Tem tentações que você não tem como antecipar, porque ela se coloca na sua frente. Mas tem outras que foi você mesmo que buscou, que você já devia ter sido, era vigilante há mais tempo e não foi, e não está sendo. Está começando a... Sabe quando você está tocando aquele foguinho? Cuidado, porque esse foguinho que você está tocando aqui vai virar um incêndio que você não vai ter controle depois. Cuidado. Então, vigilância é isso. É quando você é prudente, quando você olha a coisa de longe e já deixa lá. Já muda a tua rota. Agora, quando você é tola, você fala assim, ó, só umas experimentadinhas, porque a palavra tentação, ela vem de uma raiz latina, temptare, que tem a ver com tentar, com provar, com experimentar. Então ela sempre vem no diminutivo, a maioria das vezes, mas é só uma olhadinha, é só um golinho, é só uma cheiradinha, é só uma fumadinha, é só uma passadinha, é só uma sentadinha, é tudo cunha. É tudo cunha. Por quê? Porque o interesse é seduzir, ludibriar. É não apresentar para você o monstro que é ali na frente. Mostrar uma face agradável. E a outra coisa, intimidade com Deus. Vigilância e intimidade com Deus. Ter temor do Senhor. Quando você está com a presença de Deus firme dentro de você, íntimo, você olha para as tentações e você fala assim, oxe, aonde? Vou trocar o que eu tenho aqui com o papai por isso aí, nada, maluco. Daí de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum. Mas quando você está distante, está frio espiritualmente, quando Deus não está presente ali, entenda quando eu falo da presença de Deus, não é que Deus sai e volta, gente. É quando a gente cultiva a presença de Deus dentro de nós, respeita a presença dEle, dá atenção para Ele no nosso dia a dia. Quando você está fazendo isso, você é fortalecido e resiste às tentações. Aleluia. Efésios 10, 6 de 10 a 18, eu não vou ler aqui agora, para a gente adiantar, porque eu tenho que passar a palavra para a Pati Brito nesse instante aqui, ela vai ter algo para nos falar. O Espírito Santo nos fortalece na batalha. Então nós temos uma armadura que é espiritual. Irmãos, eu acho que dá para a gente ler. Bora. É rápido. Abre aí Efésios 6. É porque tem gente aqui que eu sei que não conhece esse texto. Tem um monte de crente aqui que sabe, mas tem alguns que não sabem. Então, é bom ler. Efésios 6, de 10 a 18, diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam-se de toda a
a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que armadura é essa? A gente vai ver agora. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem muita gente que se atrapalha na vida, irmãos, e nas tentações, porque personaliza as coisas. Pessoaliza as lutas. A nossa luta não é contra a gente, não, irmãos. Aquelas pessoas, elas tão somente estão sendo usadas, muitas vezes, pelo adversário para poder afrontar o que Deus tem na nossa vida. Então a gente tem que saber separar a pessoa do inimigo que está por detrás da pessoa. Porque a pessoa, Jesus disse, a gente tem que orar pela pessoa, a gente tem que amar a pessoa, a gente tem que cuidar, fazer o bem à pessoa. Mas ao capeta a gente resiste, a gente luta espiritualmente, a gente manda fogo da parte de Deus em oração, a gente clama o sangue de Jesus, o nome de Jesus, repreende o mal. Mas tem muita gente que pessoaliza. E aí quando você pessoaliza, o diabo fala: tudo que eu queria. Fica aí, pode ficar aí. Pode quebrar o pau aí agora, tranquilo, eu estou aqui de boa. Porque enquanto você está gastando tempo contra a pessoa, ele está saindo totalmente ileso. E mantendo o reino dele, fazendo prosperar o que ele quer. Mas vamos em frente. Por isso vistam toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, primeiro, cingindo-se com o cinto da... Olha a armadura espiritual como é, viu? Tem que falar sempre a... Mentiroso está desprotegido. Vestindo a couraça da justiça. Você sabe o que é a couraça da justiça, irmãos? É fazer aquilo que tem que ser feito para que o reino de Deus se cumpra. A justiça não é a justiça humana, não, é a justiça divina. É eu, enquanto agente de Deus na terra, estou sendo útil para Deus para que seu reino se cumpra. Essa é a couraça que me cobre. Se eu for zeloso do bem, quem me fará mal? É isso que é a couraça da justiça. E retendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Lembra que a gente falou que Jesus venceu tudo com a preparação do Evangelho faz você trafegar em qualquer terreno. Quem já fez trilha, faz trilha, que sabe que a importância que um bom calçado tem. É ou não é? Se você vai gastar uma grana, gaste com seu sapato. Confortável, seguro, preparado para aquilo ali. E essa semana teve esse negócio dessa moça, né, rapaz? Juliana. Aí, que luta. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Por que a fé é importante? Porque a fé faz você acessar o espiritual e a proteção que Deus é quem te dá. O inimigo te puxando para a carnalidade, para te deixar indefeso. E você, pela fé, indo para o mundo espiritual, dizendo: eu que tenho autoridade de prevalecer contra você, Satanás. Você não tem autoridade sobre mim. Escudo da fé. E usem também o capacete da salvação. Por que capacete? Porque qualquer coisa na cabeça é o quê? Então é melhor logo estar salvo. Porque o servo de Deus, estando salvo, maravilha. Se o inimigo investiu, qualquer coisa tiver, até se ele perder a vida, porque muitos servos de Deus perdem a vida pelo nome de Jesus, sim ou não? Não importa, perdi a vida, mas estou o quê? Salvo. Os homens podem matar o quê? O corpo, mas não podem matar o espírito. E também o quê? A espada do... Imagine o diabo e Jesus aqui, ó, na tentação. Uma esgrima. O diabo mandando de lá e Jesus de cá. Sim ou não? A espada do Espírito, que a gente precisa conhecer a palavra, precisa ter a palavra no nosso coração, como diz o texto. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Por isso eu digo a vocês, Gálatas 5,16, vivam pelo Espírito e de modo algum vocês satisfarão os desejos da carne. Se você cultiva a presença do Espírito Santo dentro de você, na hora que a vontade da carne vier, ela está pequenininha. É como se você estivesse habitando dentro de você, vamos dizer assim, 2 lobos.
na mesma gaiola. Um lobo é a carne, outro lobo é o espírito. Se teu espírito está sendo nutrido, todas as vezes que o lobo da carne quiser prevalecer, o do espírito coloca ele e submete. Mas se você alimenta o lobo da carne, e o do espírito está enfraquecido, aí na hora que as tentações vierem, o lobo da carne prevalece, submete o do espírito e você cai em tentação, comete pecado. Então por isso que o texto está dizendo, vivam pelo espírito, e aí vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Viver no espírito é uma chave para dizer não ao pecado. Ao revestirmos da armadura de Deus, somos capacitados para resistir firmes em qualquer situação. Só para a gente refletir, finalmente. Primeiro, você já parou para pensar qual é o tipo de tentação hoje que você está enfrentando com mais frequência? Porque assim, tentações todos nós temos, sim ou não? Passamos ou não? Mas o diabo, ele é sujo. Ele vai jogando um monte de coisa, aí ele vê qual aqui funcionou. Aí ele vai... Sabe quando você está procurando o tema do seu TCC, que você vai afunilando, porque o teu instrutor lá diz, está muito amplo. Está muito amplo. Está muito amplo, está muito amplo, está muito amplo, está muito amplo. Daqui a pouco tu está falando da bactéria vermelha do cocô do bode da raça tal, que só nasce na região de não sei o que. Ou seja, tem que afunilar. Pronto, o adversário ele é assim, Ele joga por todo, ele anda em derredor, buscando a quem possa, aí ele encontra uma brecha, aí ele fica ali, É esse aí que você precisa identificar aí agora. Essa pergunta primeira é para você identificar onde é que está isso aí. Que você precisa hoje aqui, colocar diante de Deus e sair daqui livre, liberto, em nome de Jesus. Renunciando isso aqui agora, em nome de Jesus. Qual é? Alex, é mais de uma área. Nomeie, identifique. E quando você for orar, fala para o Senhor, Senhor, tropecei nisso aqui de novo, Pai. Pai, eu estou nessa prisão aqui, Me ajuda, Pai. Me ajuda a consertar minha vida, me ajuda a não normatizar o pecado na minha vida. Se você está aqui e normatizou o pecado na tua vida com tuas justificativas, se arrependa hoje enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Alex, essa tentação para mim nem tentação é, porque já normatizei, então não é mais tentação. Então você cauterizou. Você fez igual aquela sujeira que está lá em cima lá de casa, que eu vou ter que usar de outra coisa para poder tirar. Você cauterizou o pecado dentro de você e normatizou. Isso é ruim. Isso é ruim. Você reconhece as estratégias do inimigo? Você tem visto ou não? Como é que o diabo trabalha para te derrubar? Tu já percebeu isso? Onde é que estão as áreas? Quais são as situações? Que pessoas específicas ele usa? Que situações específicas? Que momentos específicos? Que situações específicas? Que tipo de coisa te gera um gatilho, uma situação? Já parou para pensar nisso? Quais são seus gatilhos? Você precisa se conhecer, você precisa ter isso anotado. E terceiro, o quanto que você tem se fortalecido aqui e essa palavra tem te ajudado a resistir. O quanto. É pela palavra, irmãos. O que nos fortalece é a palavra. O que nos alimenta o nosso espírito, é a palavra de Deus. Eu separei uma frase aqui de Lewis, C.S. Lewis, desse livro que essa semana até botei no meu Insta, assim, eles finalmente decidiram fazer um filme desse livro de Lewis, que para mim é fantástico. Até um tempo atrás, eu estava com a ideia da gente mobilizar a galera do teatro aqui da igreja para a gente tentar ver se a gente fazia uma minissérie
de vídeos para a internet com essas cartas. Mas não significa que a gente não possa fazer as nossas adaptações e tentar fazer. Mas eles decidiram agora fazer um filme sobre isso, é massa. Esse livro vai ganhar isso. Esse QR Code aí, se você quiser passar o olho nesse livro, tem um doczinho aí para você acessar na nossa biblioteca virtual interna. Olha o que ele diz. Porque são cartas do diabo ao seu... Então, quando ele se refere ao aprendiz sobre inimigo, ele está falando, na verdade, de Deus. Ele está conversando com o seu aprendiz sobre como o inimigo, que é Deus, age. Aí, olha só que perspicácia. O inimigo quer trazer os homens ao ponto em que digam: agora eu estou me entregando a ti, não importa o que venha acontecer. Ele quer que eles passem pelo momento de escuridão total e ainda confiem nele. Não é isso mesmo? É exatamente isso. Porque temos a plena convicção de que Ele está conosco todos os dias. E o Pai quer que a gente confie nele totalmente mesmo. Seja no dia bom, seja no dia ruim. Que a gente se entregue totalmente a Ele. E aí, dentro dessa narrativa, é claro, Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar dissuadir, levando aos homens a dúvida de que se Deus realmente está com você, e se Deus está com você, por que Deus permitiu você passar por isso e por aquilo? E aí Ele começa a investir contra a tua alma, colocando dúvidas no teu coração. Para quê? Para fazer você se afastar do Senhor. Mas deixa o Senhor ministrar a tua vida ao teu coração. E, finalmente, a tentação é um convite do inimigo para cair, mas também é a oportunidade de Deus para a gente vencer. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos,